De um lado, um ex-presidente acusado de tentar um golpe no Brasil. Do outro, um líder global que age como imperador do mundo. E no meio disso tudo, uma pergunta: como o passado da ditadura militar se conecta com os desafios atuais da democracia brasileira? Neste vídeo, vamos explorar as acusações contra Bolsonaro, o papel do agronegócio, a reação de Lula e como o STF pode reescrever a história ao julgar crimes da ditadura. Mas antes de mergulharmos nas acusações contra Bolsonaro, vamos entender o contexto internacional que influencia o Brasil hoje. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. Na entrevista à Rádio Tupi nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, Lula declarou discordar da postura de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Reconhecendo os Estados Unidos como um grande parceiro comercial do Brasil, mas também destacando o avanço na diminuição da relação de dependência entre Brasil e Estados Unidos nos últimos 20 anos, Lula afirmou que Trump se comporta como um imperador do mundo, ameaçando todos os países e prometendo taxações. É muito equilibrado o que a gente exporta e compra. Nós temos uma correlação comercial e diplomática muito equilibrada. O que queremos, de verdade, é que Trump governe os Estados Unidos e pare com essa história de protecionismo, destacou. Ao tomar posse, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos não precisam do Brasil. Much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. O comentário de Lula faz alusão a essa fala e é seguido por uma crítica à taxação imposta por Trump. Ele está taxando os produtos de todos os países. Isso vai causar inflação nos Estados Unidos e pode não ser uma boa política. Eu sinceramente gostaria que o presidente Trump levasse em conta que é necessário respeitar a soberania de cada país. Isso significa fortalecer a democracia. Do jeito que ele está fazendo, está tentando virar um imperador do mundo, tentando dar palpite em todos os países, frisou Lula. O presidente também reafirmou que, se Trump taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade. Não tem outra alternativa. Não é correto o que ele está fazendo. É muita ameaça todo santo dia a todos os países, finalizou. Enquanto Lula busca equilíbrio nas relações internacionais, as ações de Trump refletem um protecionismo que pode impactar o Brasil. Mas o que isso tem a ver com as acusações contra Bolsonaro? Sabe quem participou do financiamento da tentativa de golpe no Brasil? O agronegócio teve papel fundamental e os detalhes são impressionantes. O trecho da delação premiada saiu na coluna de Lauro Jardim. O coronel de Oliveira esteve em reunião com um colaborador e o general Braga Neto no Palácio do Planalto ou da Alvorada, onde o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. Segundo a Polícia Federal, o plano incluía até assassinatos. O presidente Lula, PT, o vice Geraldo Alckmin, PSB, e Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, estavam na mira dos golpistas. No total, 33 pessoas foram denunciadas pela participação na conspiração, entre elas Bolsonaro e Braga Neto. O ex-presidente inelegível está sendo acusado de pelo menos 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Segundo o tenente-coronel Mauro Cid, aliados de Bolsonaro deturparam o artigo 142 da Constituição para justificar o golpe. Cid também afirmou que após o general Estevão Teófilo ler a minuta de golpe apresentada por Bolsonaro, ele jamais teve interesse em dispersar os manifestantes nas portas dos quartéis após as eleições de 2022. Por fim, de acordo com a delação, a Polícia Federal também identificou um núcleo responsável por disseminar desinformação e atacar o sistema eleitoral, além de encaminhar ataques diretos a ministros do STF. O agronegócio, um dos pilares da economia brasileira, aparece no centro de uma trama que ameaçou a democracia. Mas como Bolsonaro reagiu a essas acusações? Logo após as denúncias da PGR virem à tona, Bolsonaro tentou bancar o corajoso nesta quinta-feira, ao declarar: "Caguei para a prisão". Mas nos bastidores, todo mundo sabe que o inelegível continua implorando por anistia. Ao lado de parlamentares e militantes durante o primeiro seminário de comunicação do PL,
Em Brasília, Bolsonaro ainda negou em vão sua participação na tentativa de golpe. Ignorando as provas concretas que o comprometem e mentindo de forma descarada, o ex-presidente afirma estar com a consciência tranquila, pois não tem nada contra ele e seus cúmplices além das narrativas. Ironicamente, seu discurso acontece 2 dias após as denúncias da PGR o denunciarem com outros 33 aliados pela trama golpista. Apesar de afirmar novamente que estava com o Pato Donald e o Mickey durante o 8 de janeiro, mais de 250 folhas de denúncias apontam seu envolvimento. Por essas e outras, ele é acusado de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Enquanto Bolsonaro tenta bancar o corajoso, as paredes começam a se fechar ao seu redor, porém o STF não está disposto a dar trégua. Enquanto Bolsonaro dizia por aí que cagou para a prisão, seus advogados corriam atrás de mais tempo para preparar sua defesa. Mas o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do ex-presidente para ter 83 dias para montar sua defesa. O mesmo tempo que a PGR levou preparando a acusação contra ele e mais 33 envolvidos na tentativa de golpe. Nos bastidores, o ex-presidente continua tentando se safar, mas as acusações são pesadas. Tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, dano ao patrimônio público e até deterioração de patrimônio tombado. Se condenado, Bolsonaro pode pegar até 43 anos de cadeia. E ainda tem a inelegibilidade, que pode durar bem mais que os 8 anos que ele já carrega. Enquanto o ex-presidente continua fazendo pose de corajoso em eventos do PL, será que o Pato Donald e o Mickey vão depor a seu favor? As paredes estão se fechando, e pelo visto nem 83 dias seriam suficientes para limpar essa barra. Com o STF fechando o cerco, Bolsonaro tenta ganhar tempo, mas a justiça parece determinada a seguir em frente, e Lula não perde a oportunidade de reforçar as acusações. Na manhã desta quinta-feira, Lula afirmou em coletiva que o pedido de anistia de Jair Bolsonaro é a admissão da culpa no atentado de 8 de janeiro. Lula afirma que defender a anistia antes de ser julgado é se autocondenar e que acredita que a postura de um inocente deveria ser diferente. Bolsonaro é mentiroso? Deveria estar dizendo: eu vou provar a minha inocência. Mas não. Ele está dizendo: gente, eu sou culpado. Esse cidadão deveria estar dizendo: eu estou inocente, eu vou provar minha inocência, eu não estou culpado. Não, mas ele está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo: gente, eu sou culpado. Lembrando que, na última terça-feira, 18, Bolsonaro se reuniu com a bancada do PL para discutir as pautas de oposição e afirmou que a aprovação da anistia aos presos do 8 de janeiro é prioridade. Na saída da reunião, Bolsonaro foi bombardeado com perguntas sobre a possível denúncia da PGR e, irritado, respondeu que agora espera ter acesso aos autos, se referindo ao processo que segue em sigilo. Quando questionado se está tranquilo sobre a denúncia, Bolsonaro se irritou com os jornalistas. O senhor está tranquilo? O senhor pretende ficar em Brasília? Olha pra minha cara, o que tu acha? Eu não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero. Se a denúncia feita pelo procurador for comprovada da tentativa de golpe com a participação do ex-presidente e do primeiro escalão dele, além da tentativa de assassinar o presidente, o vice e um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele só tem uma saída: ser preso, afirmou Lula. Se for provado a denúncia feita pelo procurador-geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída: ser preso. Para Lula, o pedido de anistia é a prova final da culpa de Bolsonaro. Mas essa história não termina aqui. O STF está prestes a revisitar um capítulo sombrio da história do Brasil. Fevereiro promete abrir caminhos para respostas sobre os crimes da ditadura militar no Brasil. Com a tentativa de golpe de Bolsonaro e sua trupe em 8 de janeiro, além do crescimento do debate sobre o período da ditadura, o caso de Rubens Paiva volta a ganhar destaque. E o STF tem maioria para finalmente julgar esse caso. Rubens Paiva, militante e desaparecido durante a ditadura,
pode ter sua história finalmente reconhecida pela justiça. Mas não é só ele. O relator do caso, Alexandre de Moraes, também quer incluir outros 2 nomes importantes na demanda. Mário Alves de Souza Vieira, fundador do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, e Helber José Gomes Goulart, militante da Ação Libertadora Nacional. Ao justificar seu voto, Moraes lembrou da atualidade da discussão sobre os crimes da ditadura, citando outros países latino-americanos, como Argentina e Uruguai, que estão reavaliando os crimes cometidos por suas próprias ditaduras militares. Ele mencionou que, nessas nações vizinhas, até mesmo agentes públicos que cometeram crimes comuns, sob o pretexto de combater dissidentes, foram processados e punidos. Moraes também destacou a necessidade de rever a Lei da Anistia, sancionada durante a ditadura, que tem como caráter principal a garantia de impunidade a diversos crimes cometidos no período. A questão apontada pelo ministro é: será que a lei deve ser aplicada para crimes permanentes, como a ocultação de cadáveres? A popularização mundial do filme e do livro Ainda Estou Aqui, que trata a história de Rubens Paiva e sua família, fomentou a discussão e aproximou o caso da justiça. Até essa sexta, 21 de fevereiro, os ministros poderão se manifestar no plenário virtual para votar pelo julgamento. Por enquanto, foram a favor de julgar a ação Alexandre de Moraes, relator, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Edson Fachin, Cristiano Zanin e Nunes Marques. A ação é de repercussão geral e a decisão será aplicada em casos semelhantes. Enquanto o STF julga Bolsonaro, ele também revisita os crimes da ditadura. Será que o Brasil está finalmente pronto para enfrentar seu passado e garantir justiça? A possibilidade de julgamento do caso de Rubens Paiva reforça a necessidade de reavaliar a Lei da Anistia, que garante impunidade para crimes cometidos durante o período militar. Alexandre de Moraes já está colocando essa questão em pauta a fim de rever os casos em que a lei deve perder sua aplicabilidade. Estaria o Brasil entrando em uma nova era de justiça e reajuste à democracia? Do protecionismo de Trump às acusações contra Bolsonaro e os crimes da ditadura, uma coisa fica clara: a democracia é frágil e precisa ser defendida. O que está em jogo não é apenas o futuro de um ex-presidente, mas a capacidade do Brasil de aprender com seu passado e construir um futuro mais justo. Deixe nos comentários sua opinião sobre o caso Bolsonaro e a revisão da Lei da Anistia. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber: o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.